Nós abrimos esta edição do Agricultura BR trazendo a atualização do que acontece com as lavouras de soja do estado de Goiás, um dos maiores estados produtores do grão aqui no país. De acordo com dados divulgados na manhã desta quinta-feira pela ProSoja do estado, a colheita avançou bem nos últimos dias, depois de um mês de fevereiro durante um bom tempo de chuvas. De acordo com as estimativas da ProSoja do estado de Goiás, a área colhida alcança até o momento o equivalente a 50% de tudo aquilo que foi plantado. A produção do estado continua estimada em 10 milhões e meio de toneladas. A ProSoja diz ainda que há a possibilidade de haver uma revisão para cima na expectativa de produção para o estado no próximo mês, tendo em vista as condições favoráveis de campo e os resultados obtidos até o momento na colheita. Bom, enquanto a situação da colheita segue acelerada em Goiás, a comercialização não. A comercialização, principalmente após o recuo do dólar mais forte, principalmente no ano de 2017, fez com que boa parte dos produtores recuassem dos negócios, aguardando melhores oportunidades, de acordo com a ProSoja goiana. Um outro dado importante é que, de acordo com a instituição, a média no ano passado de comercialização estava entre 65% e 70% de toda a soja já comercializada. Neste momento, de acordo com a instituição, apenas 50% foi comercializado de soja no estado de Goiás. É o que nós vamos conferir agora no gráfico, ver como é que vem a comercialização da oleaginosa no estado de Goiás. De acordo com a ProSoja, 50% havia sido comercializado até o mês de fevereiro para o ano de 2017, temporada 16-17. Já no ano passado, no mesmo período, a média em 67,5%, ou entre 65% e 70%, como foi explicado pelos representantes da instituição. Vamos trazer em destaque agora o clima sobre o centro-oeste do país. O estado do Mato Grosso tem recebido um volume de chuvas mais expressivo, atrapalhando as atividades no campo, em especial a colheita da soja. Alguns municípios, inclusive, registram grão de soja ardido e perdas nas lavouras. No estado de Mato Grosso do Sul, a situação é contrária. O clima tem sido bastante seco, favorecendo a entrada das máquinas no campo. A Nadiara conta pra gente agora como o clima se comporta na região nos próximos dias. Bem-vinda, Nadiara. Boa tarde. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Nesses últimos períodos, as chuvas mais intensas têm atingido a metade norte do Brasil e também têm atingido partes do estado mato-grossense, onde o excesso de umidade tem sido um grande problema, principalmente para os produtores de soja, já que muitos grãos têm apodrecido na lavoura e os produtores não conseguem efetuar a colheita. Enquanto isso, em Mato Grosso do Sul, a chuva tem sido mais irregular. As pancadas ocorrem muito isoladas e alternadas com períodos mais longos de tempo seco e, por isso, há até mesmo um déficit hídrico no solo. A gente observa aqui, nesta área em amarelo e laranja do mapa, baixos níveis de umidade no solo. Mas, por um lado, isso é favorável para as atividades de colheita da soja sobre o interior sul-mato-grossense. O índice de umidade no solo está bem mais elevado entre o norte de Goiás e o interior de Mato Grosso, onde chega até 100%, por causa das chuvas mais frequentes e volumosas. Agora, para os próximos dias, a previsão é de chuva abrangente sobre o centro-oeste, vai voltar a chover de forma mais significativa também sobre Mato Grosso do Sul, com volumes de 30 a 50 milímetros nas áreas mais atingidas, mas o volume maior de água deve ser registrado entre Goiás e Mato Grosso, onde pode chover mais de 70 milímetros em algumas cidades. Então, especialmente entre Goiás e Mato Grosso, é que a situação segue um pouco mais complicada para a colheita da soja, porque o volume de água será maior e, em alguns momentos, pode atrapalhar as atividades no campo. No decorrer do segundo período, entre 28 de fevereiro e 4 de março, tem previsão de chuva também bastante abrangente sobre o centro-oeste, mas neste período o volume não será tão expressivo. Na maior parte da região estão previstos volumes de água de até 30 milímetros. Isso significa que serão pancadas de chuva de forma mais isolada e alternadas com períodos mais longos de tempo seco. Então, em grande parte do centro-oeste, esse será um período favorável para a colheita da soja. Durante o terceiro período, entre 5 de março até o dia 9 do mesmo mês, a expectativa é de chuva em quase toda a região. Neste período, chove de forma mais intensa no extremo norte mato-grossense. Nas demais áreas, previsão também para pancadas mais isoladas, alternadas com períodos de melhoria, o que favorece principalmente a manutenção da umidade no solo,
principalmente para aquelas áreas que estão plantando o milho segunda safra, mas por outro lado não é uma chuva que chega a comprometer as atividades no campo, especialmente a colheita da soja. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! A Nadiara Pereira vinha mostrando como é que está a situação climática para quem está colhendo soja, em especial nos estados da região centro-oeste do país. E nós vamos mostrar agora como é que vem a comercialização da oleaginosa nos 3 estados produtores. É o que você confere comigo, Mato Grosso do Sul e Goiás. Nós temos aqui uma variação. Mato Grosso do Sul está com 24% da área colhida. É um atraso no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, no mesmo período do ano passado, os dados foram atualizados pelo SIGA-MS no começo desta semana e os dados mostram que no mesmo período do ano passado estavam em 42%. Então, vem com atraso colheita de soja no Mato Grosso do Sul. Em Goiás também tem atraso, esse atraso no estado de Goiás, ele está em torno agora de 10% para 10 pontos percentuais para o estado de Goiás, encontra-se em 50% a colheita. No estado do Mato Grosso vem com 51,9% de acordo com o IMEA. O IMEA mostra também que no mesmo período do ano passado a colheita estava em 59,8%, também vem com atraso também o Mato Grosso, mas não é um atraso que chega a trazer preocupação para nenhum dos 3 estados. Situação de colheita vem se mostrando muito favorável, com alguns casos isolados, como no Mato Grosso, onde as chuvas foram mais intensas durante um período e isso acabou trazendo inundações em alguns municípios. Mato Grosso do Sul e Goiás, muitas vezes com chuvas não tão fortes, mas chuvas que impedem a atividade das máquinas. Em linha geral, a atividade de colheita segue muito bem no centro-oeste brasileiro.